Olá, vamos dar continuidade à psicanálise dos contos de fadas? Nessa nossa trajetória, é importante que, além de conhecer as histórias, sua contextualização no momento em que foram contadas, quem as contaram, quem desenvolveu a história. Por exemplo, no conto dos Três Porquinhos, perdeu-se a origem do autor e passou-se apenas a ser contada de geração em geração, sabendo-se apenas que se tratava de uma história inglesa que os pais contavam para os filhos e uma história cheia de significado, um significado atemporal e fora da cultura daquela época, serve para qualquer cultura, dado que as histórias e os contos de fatos, eles vêm assim como uma metáfora, passível de várias interpretações. E nesta luta pelo significado, o que nós vamos ver, segundo o Bruno, é o seguinte: ele diz o seguinte: se esperarmos viver não só cada momento, mas ter uma verdadeira consciência de nossa existência, nossa maior necessidade e mais difícil realização será encontrar um significado em nossas vidas. É bem sabido, diz Bruno, que muitos perderam o desejo de viver e pararam de tentá-lo, porque tal significado lhes escapou. Uma compreensão do significado da própria vida não é subitamente adquirido numa certa idade, nem mesmo quando se alcança a maturidade cronológica. Nós temos aqui no nosso tempo, na nossa cultura, no nosso país, na época em que vivemos, a significação da vida muito modernamente está ligada à realização do potencial intelectual e do potencial financeiro. Nesta atualidade, isso está dando o significado da vida. Com o advento da tecnologia, houve um deslocamento e passou-se muito mais a visibilidade, a credibilidade social, e isso tem dado, neste atual momento, uma nova significação do viver. Tanto que surgiram vários elementos aí como críticas, como reprodução da exigência que se faz de que a pessoa seja aceita desde que ela tenha um alcance midiático. Isso quer dizer que uma pessoa, nesses tempos, que não tem o alcance midiático esperado, ela pode incorrer na falta de significado da vida. Então, isso depende muito do que é falado, do que é conversado dentro dos seus lares. Ao contrário, diz Bruno, a aquisição de uma compreensão segura do que o significado da própria vida pode ou deveria ser é que constitui a maturidade psicológica. E esta realização é o resultado final de um longo desenvolvimento. A cada idade buscamos e devemos ser capazes de achar alguma quantidade módica de significado congruente com o quanto nossa mente e compreensão já se desenvolveram. Essas quantidades módicas que Bruno fala aqui é o que a miúde nós encontramos naquilo que foi demandado de nós como seres humanos, demandados pela sociedade e principalmente pelos nossos pais, né? Então, aqueles ideais que foram lançados lá na nossa primeira infância, ideais de quando crescer você vai poder fazer isso, quando crescer você vai poder fazer aquilo, quando você crescer você vai ser isso, vai ser aquilo. Então, na medida em que nós vamos alcançando esses ideais que estiveram propostos para nós desde muito cedo, vamos encontrando significado nisso. Então, aquele dizer assim, então, quando você se formar,
quando você conseguir o seu primeiro emprego. A satisfação vem quando se encontra o primeiro emprego, vem a satisfação e a apropriação do significado da vida vem atrelada a essa formação acadêmica que muitas vezes é uma condição de significação de vida. Ao contrário do que diz o mito antigo, a sabedoria não irrompe integralmente desenvolvido, como Atena saindo da cabeça de Zeus. Ela é construída por pequenos passos a partir do começo mais irracional. Apenas na idade adulta podemos obter uma compreensão inteligente do significado da própria existência neste mundo, a partir da própria experiência nele vivida. Infelizmente, muitos pais querem que as mentes dos filhos funcionem como as suas, como se a sua compreensão madura sobre nós mesmos e o mundo e nossas ideias sobre o significado da vida não tivessem que se desenvolver tão lentamente quanto nossos corpos e mentes. Não confundam inteligência com o arcabouço de palavras suficientes para transmitir e articular a inteligência. Uma criança será tão inteligente quanto um adulto, mas o adulto ele possui um inventário de palavras que pode articular de maneira a mais diversa possível, e isso vai dar ferramentas para que esse adulto consiga transmitir aquilo que ele desenvolveu, enquanto que uma criança ela tem essa limitação, a limitação de estar adquirindo palavras, estar adquirindo imaginário para poder lidar com as circunstâncias. E a criança ela vai responder inteligentemente de acordo com a sua fase de desenvolvimento. E será sempre assim que sucederá. A cada fase da vida cabe o seu desafio e a superação do seu desafio. Tanto é assim que esses contos de fadas, eles atingem a criança no âmago mais íntimo dela, naquilo que ela tem de mais importante, porque elas falam de uma maneira metafórica para aquilo que as crianças pensam ou sentem. Hoje, como no passado, a tarefa mais importante e também a mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar o significado na vida. Muitas experiências são necessárias para se chegar a isso. A criança, à medida que se desenvolve, deve aprender passo a passo a se entender melhor. Com isso, torna-se mais capaz de entender os outros e, eventualmente, pode se relacionar com eles de forma mutuamente satisfatória e significativa. Uma criança, quando ela é pequena, muito bebê, ela não sabe que está com fome, porque fome é uma palavra que designa um estado do corpo. E esse estado do corpo, ele é sentido, primeiramente, como um desconforto. É a mãe que, quando a criança chora, quando o bebê chora, ela vai lá e diz, é fome. Aí, alimenta a criança, dando seio, dando a mamadeira, dando uma comidinha, e aquele mal-estar, aquele desconforto que a criança sentia, passa. Esse momento em que passa, ela sente a saciedade e a palavra que vem a manifestar essa saciedade é o preenchimento desse estômago que estava vazio e estava doendo. A isso nós damos o nome de fome. Então, a criança, a partir de inúmeras repetições da experiência do desconforto, a experiência da amamentação, a experiência de ingerir alimentos com a nomeação fome em português, ela vai associar aquela sensação fisiológica à palavra fome. E isso
numa escala cada vez mais complexa e cada vez mais profunda e cada vez mais ampla, é o que vai dar esse conhecimento simbólico para as crianças. E é a partir do simbólico que as crianças e as pessoas aprendem a raciocinar. Uma criança muito pequena, com poucas palavras adquiridas, ela sonha, por exemplo, com imagens. Imagens, logicamente nós sonhamos com imagens também, né? Mas a criança não consegue transmitir o que sonhou de outra forma, senão em palavras. Então ela fica muito restrita à vivência sem significação. Então a primeira significação que vem para a criança, e a significação da própria vida, é pela palavra. Para encontrar um significado mais profundo, devemos ser capazes de transcender os limites estreitos de uma existência autocentrada e acreditar que daremos uma contribuição significativa para a vida, se não imediatamente agora, pelo menos em algum tempo futuro. Este sentimento é necessário para uma pessoa estar satisfeita consigo mesma e com o que está fazendo. Pensem numa criança ou na própria experiência sua quando era estudante, suportar um ano inteiro, ficar sentado horas a fio diante de uma carteira, diante de um livro, para passar de ano, para ter as férias. E a satisfação advinda deste empenho é o conhecimento. Esse conhecimento, ele vale por si só. Mas veja que a criança tem que renunciar a um tanto de sua própria estímulo interno, ao movimento, controlando essa vontade de fazer, brincar e sair, fazer coisas divertidas, para aprender coisas que às vezes nem são tão divertidas, mas que, enfim, a sociedade decidiu que era necessário e assim o é de fato. Nossos sentimentos positivos dão-nos força para desenvolver nossa racionalidade. Só a esperança no futuro pode sustentar-nos nas adversidades que encontramos inevitavelmente. Essa desafio ao significado da vida, ele está estreitamente ligado à nossa possibilidade de transcender a nossa humanidade, assim como Bruno Bettelheim falou. Não raro encontramos pessoas que perderam esse significado e ficam à mercê da própria insignificância suposta em sua vida, não demandando de si próprio uma transcendência daquilo que poderia julgar ser capaz de realizar. Então não compete só o outro demandar que realização. Até um ponto isso é necessário, né? A infância, a adolescência, o início da vida adulta. Início da vida adulta eu digo até no máximo uns 20 e poucos anos aí, e depois disso cada um deve ser capaz por si próprio de se desafiar e de se superar quanto às expectativas e significado que dá a vida. Não obstante, podemos observar que o significado da vida está quando o ser humano transcende a própria existência e se põe a serviço da existência do outro. Nisso encontraremos as mais profundos testemunhos de significado da vida, de realização. As pessoas que mais fizeram pela humanidade são aquelas que se sentem mais realizadas. As pessoas que fizeram menos pela humanidade é aquelas que mais se queixam da vida, da realização, da infelicidade. Está bem por hoje? Continuamos na próxima.